Gente querida do Terror Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Relato 045/25. O de Tolo, parte 4. Ele é a sequência dos relatos 042/25, 043/25, 044/25. Se você assistiu os 3 vídeos anteriores, muito obrigado por maratonar os nossos vídeos. A sequência está chegando. Esperemos que a história tenha pego você pelo interesse e que a sequência esteja de acordo com aquilo que você espera. Mas se por acaso não assistiu os 3 anteriores, para melhor compreensão da sequência, é aconselhável voltar. Vai lá, volte, assista cada episódio com calma, que acredito eu que você não se arrependerá, pois ele vem num crescente. E é uma história riquíssima que o nosso canal agradece de coração por ter recebido. E caso você tenha alguma experiência na sua vida, tem alguma história que contam na sua região, ou algo vivido por um amigo ou um ente querido seu, envie para o canal, aqui no e-mail que está embaixo. Esses relatos, sem dúvida alguma, são o combustível que move a engrenagem. E se por acaso você acompanha o nosso canal, você se considera um Nadina e concorda com tudo aquilo que nós defendemos com relação ao sobrenatural, dizendo que são apenas universos paralelos não identificados, não se resumindo a apenas terror, horror, não. Tem também esse lado, mas é algo muito mais rico, mais pleno, que nós temos que desbravar, mas com cuidado, conhecimento, cautela e respeito. Concordando com a gente? Se sentindo um Nadina, gostando de fazer parte da nossa família, se quiser nos ajudar, se achar que a gente merece, envie-nos um Pix. Qualquer centavo. O dinheiro faz parte de todas as atividades da vida. E a sua colaboração é fundamental para que a gente continue na nossa caminhada. Dito isso, voltemos ao relato. Senhor Romário, já falei várias vezes, vou repetir. Alguém que esteja assistindo pode estar achando assim a história meio sensacional demais, meio fantasiosa, não está conseguindo acreditar. Sem problema, senhor Romário. Porque para mim, tio Pedro é o tio Pedro. Tio Pedro é o meu herói de infância. Eu cresci escutando e admirando as suas proezas, sonhando um dia ser pelo menos parecido com ele. Tio Pedro cometeu erros, mas ele tinha coragem de continuar. E é essa característica que mais me atrai nele. Verdade, mentira, exageros, quem conta um conto aumenta um ponto, não sei. Mas tio Pedro faz parte da minha memória afetiva. O que eu estou passando aqui no canal é o que eu ouvi como verdade. O que para mim será sempre verdade. E eu darei a minha vida para defender como se verdade fosse. E lá estava tio Pedro, agora levado pelo acaso para mais um recomeço. Aquele Planalto goiano que futuramente, segundo lhe contaram, se tornaria a nova capital do país. O recrutamento dos peões, dos operários, dos candangos era feito por várias empresas. Realmente, muitas entraram na empreitada, porque era uma obra faraônica, construir uma cidade em poucos anos. Era a ideia que nasceu de um presidente e que ele tinha pressa e pouco tempo para pôr em prática. Chegava gente de todos os lugares e cada empresa tinha o seu ponto para acomodar seus funcionários, para alimentar, enfim, toda a estrutura. Mas não era nada difícil quem chegasse desgarrado, bater numa porta, dizer que queria trabalhar para estar empregado. Então tio Pedro resolveu ali ficar, porque algo dizia que ele tinha que ficar, e ele sempre seguiu o seu feeling. E olha,
O que ele tinha para falar de Brasília nas suas cartas é que não era nenhuma Eldorado, não era nenhum paraíso, não, conforme muitos falaram para ele quando ele estava em viagem. Mas também não era um pesadelo da região do ouro verde, do café, e muito menos o inferno do ouro amarelo, o garimpo. Para quem chegasse de alma limpa, sem ter passado por nada, não suportaria Brasília, mas para ele que já tinha conhecido o inferno de perto, até que dava para aguentar. Mas não era fácil. O serviço era pesado. Sem falar que o clima do Planalto Goiano era meio que desumano. Era seco e quente. Quase não tinha árvores. Sombra natural era disputada em taba. Tinha dias que era impossível respirar. E logo eles aprendiam a tática de estar sempre uma toalhinha, quanto mais felpuda, melhor, assim no ombro. Quando o ar faltasse, molhava aquela toalhinha e respirava água para o corpo. Aquela dorzinha de cabeça era constante. O ritmo do corpo era um, mas o ritmo exigido pela obra, outro. Não tinha carinho, não. Os alojamentos davam para o gasto. Se comparasse com o garimpo, seriam resorts. Mas não se podia dizer que era o dormitório dos sonhos de quem se dirigiu para o Planalto Goiano. Claro, ele contou detalhes assombrosos. Muita gente perdeu a vida, gente essa que foi dessa para melhor, ninguém sabe, não estão nos registros. Razões inúmeras, mas pelo menos diferente do garimpo. Poucos partiram dessa melhor, segundo ele, meio que levados na faca, na bala. Não. Eram mais mortes naturais. Algumas mordidas de visitantes indesejáveis. E também a explosão de um corpo que não aguentava o esforço. É claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma história ainda recente, vamos dizer assim. E envolve, sabe, nomes, pessoas, que os familiares estão aí, os descendentes. Não é a intenção do meu relato. Mas tio Pedro encarou. Encarou, se adaptou e por ali ficou. Claro, no meio de tanta gente, ele sempre tinha preocupação de aparecer um ou dois que estavam na captura dele e nem perguntar, já chegaram atirando. Porque ele tinha uma família riquíssima do sul, um velho que não aceitou determinada atitude e tinha também um garimpo. Gente atrás dele não faltava, porque ele pegou dinheiro de gente perigosa. Mas era um risco que tinha que correr, não ia viver escondido. E quando ele chegou lá em Brasília, ele percebeu que a propaganda dizia uma coisa e a vida real outra. Porque, segundo consta na história, Brasília começou a ser construída em 56, em 57 construíram um paláciozinho de madeira ali, chamaram de Catetinho, que Catete era o nome do palácio do governo do Rio de Janeiro, que na época era a capital, aí o tal presidente foi para lá, o canteiro de obras foi proclamado como a capital do país, a nova capital, e em menos de 4 anos fizeram aquela obra. Não foi nada disso. Tanto que tio Pedro chegou bem antes, e já tinha gente trabalhando, não tanta gente. Também não tinha aquela mídia toda em cima, porque a intenção era chegar naquele meio do nada, que o terreno tinha que ser preparado e montar toda a base. Aquela base necessária, mas que não aparece. Aí sim, depois de alguns anos trabalhado, aquela base montada, aí chegar com a mídia como, ó, nesse terreno totalmente selvagem, nós vamos construir uma capital em tempo recorde. Selvagem para quem eles quisessem enganar. A coisa foi bem aterrada, a coisa foi bem colocada, foi bem planejada, aí ficou fácil. Aí em 4 anos eles poderiam erguer os prédios. Mas com certeza a construção demorou muito mais. Mas esse é outro detalhe. E tio Pedro ficou por lá.
até o tal do Palácio Catetinho aparecer. Ali então era uma multidão trabalhando, já apareciam políticos, gente importante, a televisão já estava lá, começou a ficar meio perigoso para ele. Já tinha ganho o seu dinheiro, já tinha tomado alguns cuidados, porque um ano antes ele pediu uma folga de 3, 4 dias, foi até Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais. E foi não para fazer turismo, mas para finalmente vender o ouro que ele trouxera do garimpo. Na verdade, que ele trouxera daquela queda do avião. Era um peso valioso que ele carregava. Ele sabia que devia valer, mas não sabia quanto. Aí, por indicações, ele chegou na pessoa certa, que poderia comprar o seu ouro, cobraria uma taxa considerável, mas não faria perguntas. Foi quando ele descobriu o quanto ele tinha de dinheiro e não sabia. Eram quase 4 quilos de ouro puro. Bom, a dinheiro de agora, nós estamos o quê? Primeiro trimestre de 2025. Eu posso dizer que daria mais de 2 milhões de reais. Não é uma fortuna, mas também não é pouco. E ele vendeu. Ele pagou a taxa que o atravessador pediu, ele já estava acostumado. E ele sabia. Por que ele escolheu Belo Horizonte? Porque ele sabia que aqueles 2 homens que estavam com ele no avião não se conheceram no garimpo. Os 2 eram amigos de tempo e as suas famílias moravam em Minas Gerais. Aí ele foi cumprir a sua palavra. Primeiro a casa do piloto. Chegou, bateu. Uma casa muito simples. Um bairro bem retirado, não era nem Belo Horizonte, era no subúrbio de Nova Lima, uma cidade colada ali, mas meio do nada. Mas uma casinha ajeitadinha, bateu, veio uma senhora judiada, mas jovem ainda, bonita. Vieram 3 jovens ali também, que acreditou meu tio que eram seus filhos. Todos olhavam desconfiados. Aí ele perguntou se ali era a casa do fulano de tal. Aí o menino mais velho perguntou: quem quer saber? É um amigo do seu pai. Amigo da onde, se eu não o conheço? Amigo do garimpo. Aí eles se olharam. Aí a senhora perguntou: o senhor esteve com meu marido no garimpo? Estive, sim, senhora. O senhor tem notícia dele? Meu tio falou: se não fosse pedir muito, o senhor poderia me dar um copo d'água? Ela: tá bom, desculpa. Entra. Aí um dos meninos: mãe, a senhora não conhece? É amigo do seu pai. Aí meu tio entrou, tomou a água. E ela começou a entender. O senhor está aqui, o meu marido não. Ele está morto, né? Aí meu tio disse, até aliviado que ela começou o assunto e não sabia como chegar lá: infelizmente, essa notícia que eu lhe trago. Nossa. A filhinha mais nova: o senhor não está falando a verdade, o senhor está mentindo. Meu pai disse que voltava, o senhor não está falando a verdade. Coisa, e começaram a chorar. Aí aquele filho mais revoltado, a gente percebia que ele chegou: o senhor não está brincando com nós, não, o senhor está falando sério, né? Aí o tio só disse para eles: olha, desculpa trazer uma má notícia, mas eu não vim aqui apenas para falar sobre morte. Eu vim cumprir um desejo do pai de vocês. Aí olhou para a senhorinha: do seu marido, que era um dos homens mais corajosos que eu conheci na minha vida. De vez em quando uma mentira cai bem, né? E ele perdeu a sua vida. Aí um já perguntou: ele morreu como? Num acidente aéreo. Mas como acidente? Não, nós estávamos voando e caímos no meio da mata. O senhor sobreviveu? Sim, alguns sobreviveram. Meu tio não quis entrar em muito detalhe, mas até hoje eu não sei como eu sobrevivi. Mas antes de morrer, ele me fez um pedido. Ele me disse que todo o sacrifício que fez valeu a pena porque ele fez por vocês. Aí ele
pediu para eu vir aqui entregar a herança que ele deixou. Aí meu tio tinha montado assim uma caixa que estava dentro da bolsa, dinheiro vivo. Aí a senhorinha olhou aquela caixa, o que tem aí? Abra. Quando ela abriu, ela não acreditou. Que dinheiro é esse? É o dinheiro do ouro que o seu marido extraiu da terra, mas infelizmente não teve chance de usufruir com vocês, então está aqui. Bom, as cenas que se seguiram, o senhor pode imaginar. Aí ele perguntou sobre a família do outro passageiro. Aí sim, aí falaram, ela mora aqui, seguindo. Aí meu tio perguntou, a senhora pode chamá-la? Aí o rapaz mais velho foi lá, veio com a senhora, ele contou a mesma história, entregou o dinheiro para as duas famílias. Elas não sabiam o que dizer. O meu tio sabia. Boa sorte. Aí quando ele foi saindo, aquele menino mais velho, que era o chefe da família, disse, você é um bom homem. Meu tio disse, não. Bom homem era o seu pai. E eu não fiz mais que a minha obrigação. Aí saiu. Saiu com a consciência tranquila. Claro. Eles disseram que ele poderia ficar com a metade, entregar a outra metade para as famílias, mas ele preferiu dividir entre 3. Mas o terço dele ele ficou e depositou no banco, junto com o que já tinha lá e mais o que tinha ganho em Brasília. Aí voltou, continuou trabalhando, juntou mais algum dinheiro para não mexer no dinheiro do banco, mas daí percebeu que tinha chegado a hora de seguir o seu caminho. Mas ir para onde? E ele tinha tomado por hábito na sua vida ouvir conversas, estar no meio do povo, ver o que estava acontecendo, porque onde não tinha jornal, não tinha TV, não tinha internet, tinha o boca a boca. Aí começaram a falar do Mato Grosso, uma terra maravilhosa, muita terra. Ele ouvia, mas que nem a Paraná, né? Vai começar aquela ladainha toda de novo. Mas uma terra barata. E que muita gente estava indo para lá para montar suas fazendas. Ali já interessou. Porque ele não era mais um menino dos tempos que chegara na fazenda do Ouro Verde. Não, ele já era um homem, já estava com 20 e poucos anos e já tinha dinheiro para começar o seu negócio. E aí ele decidiu, Mato Grosso seria o seu destino. Seguiu viagem e parou numa cidadezinha que eu não vou citar nomes. Estava ali o ônibus parado, uma viagem igualmente horrorosa, não tinha ar-condicionado, não tinha estrada, não pensem que era viajar como é hoje. Então ele desceu e queria uma cerveja gelada. Então deu aquela parada ali e está tomando aquela cerveja quando chega, quando entra pela porta. Um homem já de idade, grande, forte. Um menininho, a coisa mais linda do mundo, uns 3 anos de idade. Acompanhado de um anjo na terra. Foi assim que o tio Pedro definiu nas suas cartas Ana Paula. A sua vida dura sempre colocou como experiência com mulheres aquelas prostitutas do garimpo, outras de Brasília, umas que ele pegava assim lá no meio dos cafezais, mas tudo muito animal, tudo muito sexo pelo sexo. Com o consentimento, ele jamais forçou ninguém. Ou ele pagava, ou a menina por alguma razão concordava, mas ele sempre tinha aquela coisa meio que vazia. Aí ele viu aquela mulher. Ana era uma deusa. Aí o menino veio até ele, sorriu assim, parecia um anjinho. Oi, como é que tá? Como é seu nome?
tio Pedro falou, é Pedro, e o seu? O meu é Paulo. Nossa, Pedro Paulo. Fica bonito, né? É, fica. Aí vem ela. Nossa, seu coração disparou. Não incomoda o moço aí. Eu não estou incomodando, mãe, ele é meu amigo, diz pra minha mãe, o senhor é meu amigo, o senhor é meu amigo. Aí tio Pedro deu, sabe aquela coisa assim? Meu Deus. Mãe. Cara, uma mulher bonita daquele jeito tinha que ter um marido. Mas ele falou, deixa ele aqui, a senhora está fazendo essas compras, pode fazer. O velho que acompanhava só, imagina, naquele meio do mundo. Aí ele não está incomodando? Não, porque o local tinha, o bar era uma mercearia, daquelas que a linguiça ficava pendurada, que tudo era comprado assim, tinha uns, não dá nem para dizer, eu não consigo definir. Era um balcão assim que abria, tinha umas gavetas, ali tinha feijão, tirava o feijão assim com um objeto que parecia um cone, aí colocava naquelas balanças de peso, era tudo a granel, uma qualidade incrível. Não era feijão, era arroz, era fumo de rolo, era carne seca, era linguiça, alguns doces, muita gente tomando pinga, a cerveja saía pouca, mas ele estava tomando a cerveja dele, porque precisava daquela cerveja, e não tirava os olhos daquela mulher. Aí ele usou Paulinho. Cadê papai? O Paulinho disse, não sei, eu não conheço ele. É mesmo? Não. Eu conheço o vovô. Quer falar com o vovô? E eu disse, não. Você quer uma gasosa? Quer um refrigerante? Deixa eu ver. Aí correu na mãe e perguntou se podia, voltou e disse, quer. Aí serviu aquele refrigerante, aí o velho chegou. Buenas, falou. E buenas. O senhor está passando? Ou está chegando? Bom, até então ele estava passando, mas depois daquela mulher, ele disse, olha, eu na verdade, eu estou vindo de Brasília, cansei da labuta lá, estou correndo para o sul em busca de trabalho. Se o senhor tiver trabalho para mim, eu estou ficando. Se o senhor souber de alguém que tenha trabalho para mim, eu fico também. Mas se o senhor disser que eu não sou bem-vindo, eu sigo o meu caminho. O velho olhou para ele. Prazer, esticou a mão. Eu sou o Adão. Ai, meu tio esticou. Prazer, eu sou Pedro. O senhor falou que vem de Brasília. Ficou quanto tempo lá, meu tio falou? O senhor deve ser bom de serviço. Ele disse, eu me esforço. Trabalha exatamente com o quê? Eu digo, com o que o senhor me der para fazer. Conhece alguma coisa de plantação, de criação? Ele disse, olha, mais do que construção, mas Brasília não tem fazenda. Ele disse, eu sei. Mas eu aprendi muito em Brasília sobre obras. Mas eu cresci num sítio. Aí o vereador disse, eu estou precisando de gente que saiba trabalhar, porque o povo aqui está todo mundo debandando para a fazenda dos Teixeira. Aí meu tio Pedro já percebeu meio que um ranço com a palavra Teixeira. Disse, se o senhor me der trabalho, pode ter certeza que eu vou trabalhar até para o capeta, mas não trabalho para os Teixeira. O velho riu e disse, tá empregado. Aí meu tio pegou a mochila dele no ônibus. O velho estava com uma caminhonete, aquelas caminhonetes antigas, Ford, aquelas coisas lindas. Bom, o senhor pode montar aí atrás. Aí eu falo, eu vou com ele, vou. Você vem aqui na frente, bom. Tipo, eu até gostaria que o menino fosse com ele, mas na verdade eu preferia que Ana fosse com ele, mas não disse nada. Aí andaram uns bons quilômetros, aí entraram na fazenda. Nossa, aquelas terras eram lindas. Mas realmente elas estavam meio derrubadas. Aí o vereador levou tio Pedro com as suas acomodações, que olha, não tinha fazenda do café, não tinha para garimpo, não tinha para Brasília. Aquilo era um capricho só. Era um quartinho de madeira, mas individual. Tinha uma caminha limpa, tinha um armário, tinha uma mesa com uma bacia com água, tinha um espelho. Meu Deus!
Tinha uma patentezinha nos fundos, construída, com um local para tomar banho. E roupa de cama limpa. Aí o Adão disse, você não precisa se preocupar com nada. A gente troca a sua roupa de cama. Aqui, o senhor terá direito ao seu café da manhã, desde que acorde às 6. Meu tio disse, não, eu acordo 5 horas todo dia. Então terá café. 7 horas começamos. Temos uma parada para o almoço. Um café servido no meio da manhã também. E a lida vai até 7 da noite, se por acaso o tempo não disser o contrário. Meu tio Pedro disse, perfeito. Então ótimo. Vou mandar servir algo para o senhor comer no jantar, por favor. Fique à vontade, se acomode, conheça o local. Que aos poucos nós vamos conversando. Tá ótimo. Aí o Adão olhou para ele assim... Então, vai perguntar? Ele disse, perguntar o quê? Quanto nós pagamos? O tio olhou, seu Adão, o senhor me convidou para trabalhar na sua fazenda e eu aceitei. Dinheiro é importante, mas eu não aceitei por causa do dinheiro. O velho olhou. Então tá, que seja. Mas eu já vou lhe dizer porque eu não quero perder tempo. Eu pago 100 a semana, o Teixeira paga 170. Se você quiser ir para a fazenda do Teixeira, é só seguir aqui. Que a divisa está uns 3 quilômetros, mais ou menos. Meu tio disse, essa diferença não é suficiente para eu sair na perna e cansado do jeito que eu estou, deixando essa acomodação. Pode considerar que tem mais um homem para trabalhar com o senhor. Nossa, o velho saiu desconfiado, lógico, mas feliz porque não tinha outra opção. Para tocar aquela fazenda do jeito que tinha que ser, ele precisaria, no mínimo, de uns 80 empregados. Quando o tio Pedro chegou lá, ele estava com 23. E a fazenda estava maltratada. Mas o tio, acostumado com o trabalho, acordou cedo, tomou café e o dia já começou lindo. Ana estava ali, ela na cozinha fazia uma coisa, fazia outra, ia para lá, ia para cá. E Paulinho chegou. Oh, Paulinho! Ele se encantou com o tio Pedro. Aí o tempo foi passando, e Paulinho cada vez mais chegado nele, e era um elo de ligação com Ana. O que o meu tio sentia por aquela mulher era algo assim inacreditável, mas jamais ele não sabia nem como começar a falar. Aí, certa feita, Adão precisava ir na cidade para buscar umas ferramentas, um maquinário que estava chegando. Aí foi de caminhão e pediu para tio Pedro ir junto para ajudar a trazer. Aí encostaram na loja lá. Ana foi junto com o Paulinho, porque ela também queria comprar algumas coisas para casa. Aí tio Pedro está encostado no caminhão, esperando todo mundo vir. Ana vem atravessando a rua e aparecem 3 sujeitos. E o mais folgado deles dizia, e aí, coisa linda, tem um tempinho pra gente se divertir? Ana pegou. Paulinho foi atravessando a rua. Aí o cara se fez por rogado, os outros 2 rindo atrás, e gente passando, vendo, mas não se metendo. Então, Biscate, não vai me responder, não? Nisso, Adão já vem. Aí um dos que estava ali diz, ó, cuidado aí, Zeca. O velho está aí atrás. Ah, estou morrendo de medo do velho. Foi quando o tio Pedro saiu e perguntou, posso saber o que está acontecendo? O cara virou assim, pode não, segue teu caminho.
tio olhou e disse: o senhor deve ser muito bom de porrada para tratar uma moça dessa forma e destratar um homem como fez comigo. Aí o cara chegou e disse: haha, e aí, velho? Contratou um jagunço, um machão? Sabe o que a gente faz com machão aqui? E Pedro disse: não. Aí o de trás falou: ó, vai, estranho. A gente não te conhece, tu não conhece a gente. Vai, segue o teu caminho antes que seja tarde. O tio falou: não, é cedo ainda, eu tenho tempo. Aí o tal do Zeca simplesmente disse: tem tempo? Isso que eu chamo de vontade de levar uns tapas na cara. Ah, tio Pedro, não tô vendo o homem para me dar um tapa na cara. Aí apareceu mais um. Aí o Zeca falou: olha, eu tô vendo 4, vai encarar os 4 sozinho? Aí foi quando o tio Pedro sacou. 4 contra 1 é covardia, mas 4 contra 2 dá para pensar. Agora, se você quiser ver sozinho, aí será 1 contra 1. E eu vou ter o prazer de levar uma surra de você. Nisso, Adão chegou. Aí chegou o dono do armazém, mas só de fora, não queriam se meter. Adão disse: Pedro, o caminhão já está carregado, vamos embora. Disse: seu Adão, o senhor é meu patrão, eu lhe respeito. Mas eu quero saber se esse senhor que ofendeu essa moça e disse que ia bater na minha cara é homem para isso. O tal do Zeca meio que se coçou de marquei. Não vai ficar assim. Aí o tio: não. É o que eu esperava. Não passa de uma cadelinha que só late. O cara cresceu e veio pra cima, mas foi 2 gingadas, uma pernada e o cara tava no chão, mas antes de cair levou uma porrada na boca que aqui fez. Aí os outros vieram, aí eu digo: opa! 1 contra 1? Aqui vocês vão encarar 2. Aí eles ficaram: não, para. Mas o cara ficou arrebentado. Aí Adão: vamos embora. Ana, Paulinho, entra. Paulinho tava assim, ó. E Ana tava com os olhinhos brilhando. Aí subiram no caminhão. Quando chegaram na fazenda, Adão mandou a filha e o neto entrar. Ele estava meio quieto, estava descarregando. Aí eu olhei para o tio Pedro e disse: você sabe o que fez? Eu fiz o que qualquer homem faria. Você ouviu o que ele disse para sua filha? Aí Adão falou: vi. Mas infelizmente minha filha cavou para merecer esse tipo de tratamento. O tio Pedro não falou nada. Claro, disse Adão, eu tenho que lhe agradecer pelo que fez. Porque apesar dos pesares, ela é minha filha. Mas, infelizmente, eu acho que eu perdi um bom empregado. Porque você mexeu com o Zeca Teixeira, o filho mais velho do velho Joaquim. O fazendeiro que está comprando todas essas terras, está de olho nas minhas, está fazendo tudo para me quebrar. Já fez todo tipo de proposta para comprar minha fazenda, mas eu não vendo. Aí o Pedro perguntou: mas se ele tem todas essas terras que falam, se ele pode pagar o que paga, se ele tem todos os empregados, por que ele quer as suas terras? Ele disse: primeiro, por cisma. Ele nunca aceitou um não. Segundo, que as minhas terras têm abundância em água. E ele precisa dessa água. Aí o tio Pedro diz: bom, muito obrigado por ter me avisado que eu mexi com o Deus Teixeira. Mas vamos ver o que acontece. Aí o Adão falou: tenha olho nas costas.
aquele homem covarde. Tá. Tio descarregou tudo que tinha que descarregar. Foi lá na estrebaria, pegou um cavalo e subiu no pelo. Quando o Adão olhou, ele estava rumando sentido a colina. Estava indo na casa do Teixeira. O velho sacudiu a cabeça. Esse rapaz não tem juízo. Chegou. Foi entrando, mas quando ele foi chegando, ele começou a ver capanga, jagunço, tudo armado, tudo, e olhando para a cara dele. Ele já estava famoso. Aí antes de chegar na porteira, apareceu um. O que você quer aqui? Meu tio falou, eu vim falar com o teu patrão, não contigo. Seu Joaquim não tem nada para falar contigo, então deixa ele me falar. Eu não vim aqui para conversar com um moleque de recado. O cara já começou a se coçar e disse, ó, não vem dar uma de que decide na bala, que o máximo que pode acontecer é eu cair para um lado, tu para o outro. Eu vim aqui para conversar. Aí tinha outros homens ali, chegaram, vem aquele velho, mais um touro. Mas então, o senhor é o homem que fez aquela covardia com meu filho? Aí meu tio olhou, mas é assim que o senhor recebe quem vem tocar um dedo de prosa? Eu posso apirar? Todo mundo se olhava assim. Ei! Aí meu tio desceu do cavalo, pegou a arma e simplesmente amarrou ali no couro do estribo, porque ele estava sem arreio. Ó, cuide do animal. Aí ficou na frente. Vamos conversar aqui ou o senhor vai me convidar para entrar? Aí o velho disse, na minha casa só entram os meus amigos. Então tá ótimo. Eu vim aqui lhe dizer que 1 contra 1, na mão, nunca foi covardia. E eu não sei o que me contaram, mas foi o que aconteceu. E se eu não tô armado, seria 4 contra 1, porque foi assim que o valente do seu filho aproveitou para ofender uma moça, uma jovem que atravessava a rua. Aí eu vi umas risadinhas. Aí o velho falou, moça, jovem? Pelo que eu saiba, ele disse umas verdades para aquela... O tio Pedro interrompeu, não fale. Respeite a filha do meu patrão. Ah, velho bueno? Eu respeito um homem com sua coragem e com sua lealdade. Mas não muda nada, não estou entendendo o motivo da sua visita. Aí o meu tio falou, o que aconteceu hoje foi lamentável. Poderia ter sido evitado, mas infelizmente o seu filho entrou numa parada que não era homem para bancar. Aí o velho quis se coçar. O senhor deve saber o filho que tem. Porque se ele se garantisse, não saía cercado de capanga. Mas eu vim aqui me desculpar. Aí vai me esperar. Porque eu não queria machucá-lo. Se eu soubesse que ele era do jeito que era, teria deixado para lá. É o tipo de homem que não merece que a gente estrague o penteado. Então eu errei. Mas eu vim aqui pedir paz para o Senhor. Que a sua gente não ofenda mais a família do seu Adão. Eu sei que vocês têm problemas de negócios. Não é problema meu. Mas ofender uma mulher, seja lá o que o senhor pense dela, na frente do filho dela, não é atitude de homem. E eu vejo nos seus olhos que o senhor é homem e concorda comigo. Então eu quero sair daqui com a sua palavra, que nós vamos viver em paz lá do outro lado da colina e o senhor vai viver em paz aqui.
que a sua gente não vai incomodar a minha gente. Aí o velho Joaquim olhou e disse: minha gente? O senhor mal chegou e já está dando dedono? Foi quando o tio falou: nem o seu filho, nem o senhor sabem com quem estão falando. E eu estava pensando em pegar minhas tralhas e cair no mundo. Mas agora já estou seriamente inclinado a comprar a fazenda do senhor Adão. Foi um silêncio. Joaquim não sabia o que dizer. Aí tio Pedro foi direto: temos um acordo? E esticou a mão. O velho olhou, simplesmente disse: eu não preciso apertar a sua mão para selar um acordo. E eu não costumo apertar a mão de qualquer um. Meu tio baixou a mão. O importante é o acordo. E lhe agradeço por evitar que eu tivesse que esfregar a minha mão com pedra para tirar o cheiro que poderia ficar nela. Ninguém acreditava que o velho Joaquim estava ouvindo aquilo ali. Os outros 3 filhos dele chegaram. Devia ter uns 15 homens em volta ali. Se o velho dissesse pega, tio Pedro já era. Mas ele ficou calado. Claro. Porque o meu tio chegou numa postura que ou era louco ou tinha uma retaguarda. Se fosse só louco, não justificaria matar. E se tivesse uma retaguarda, poderia haver problemas. Então o velho Joaquim resolveu respirar fundo e dar um tempo para ver com quem estava lidando e o que faria no futuro. Meu tio agradeceu, pegou o cavalo, desamarrou a sua arma, botou na cintura, agradeceu e saiu a galope de volta para casa. Não falou nada, também ninguém nada perguntou, continuou seu trabalho. Quando, no final da tarde, Ana bateu lá na sua cabana. Ele ficou surpreso. Oh, boa noite, senhora. Ela disse: não precisa me chamar de senhora. Não, eu respeito. Mas por favor, a senhora quer entrar? Não, obrigado. Aí ele saiu, tinha uma varandinha assim, era uma cabaninha bonitinha. Então, do que posso servi-la? Não, eu vim lhe agradecer pelo que você fez por mim, mas por favor, se acontecer de novo, não se envolva, não se prejudique por mim. Eu já estou acostumada. O que eu fiz por merecer? Daí o tio Pedro perguntou: qual o crime que você fez, minha filha? Mas sim. Ela disse: eu não sei de onde o senhor vem, mas aqui, mãe solteira é vagabunda. É vagabunda nos olhos dos vizinhos, dos estranhos, dos ex-amigos e da família. Aí ele falou: de onde eu venho? De onde eu venho pode ser até que funcione dessa forma, mas do meu jeito de pensar, uma mulher merece sempre respeito. E se for uma boa mãe, merece mais ainda. Ela olhou, mas pena que nem todos pensem assim. Aí ele chegou perto dela e disse: você é linda demais para se achar uma vagabunda. E só é uma mãe solteira porque quer. Abaixou a cabeça, ficou vermelha. Ele simplesmente disse:
Eu posso visitá-la na sua casa? Preciso pedir permissão para o seu pai. Ela, mas permissão para quê? Porque eu quero cortejá-la. E se a senhora me aceitar, quero me candidatar para ser o seu marido e o pai de Paulinho. Tio Pedro, depois de andar muito, ele conheceu algo que deu sentido à sua vida. Ele tinha pressa. Daquele encontro com Ana na porta da sua cabana ao casamento, foi pouco mais de 9 meses. E nesse meio tempo, ele sentou com o velho Adão e disse: a sua fazenda está indo de mal a pior, o senhor não terá como bancar, não cobrindo a oferta do seu vizinho. O Teixeira está engolindo, eu sei que o senhor não tem dinheiro nem para manter a fazenda, muito menos para concorrer. Então eu estou lhe propondo uma sociedade. Eu compro 50% da sua fazenda e vamos levantar essa propriedade. O velho ficou assim, ó. E de cara ele falou: eu aproveito também para que o senhor me dê a honra de eu poder dar o meu sobrenome à sua filha e a seu neto. Eu estou pedindo a mão de Ana em casamento e a licença para me tornar o pai de Paulo, porque desde o dia que eu encontrei esse menino, o amor que eu senti por ele é algo inexplicável. Bom, Dona Teresa, a mãe de Ana, não podia acreditar. Aquela mulher chorava. O velho Adão, mais durão, ficou embasbacado. Ele não conseguia entender aquele jovem que ele encontrou num paradouro ser aquele homem que surgiu do nada para dar um novo rumo à sua vida. E nesse meio tempo, entre início de namoro ao casamento, Ana uma única vez chegou para o meu tio e disse: bom, já que você quer casar comigo, você quer dar esse passo, eu não quero que tenha segredo entre nós. Então eu nunca lhe falei sobre o pai do Paulinho, mas entre nós não terá segredos, eu quero lhe falar. O meu tio olhou para ela e disse: mas você vai falar o que sobre o pai do Paulinho? Não precisa, porque ninguém sabe mais da minha vida do que eu. Ela, claro, uma mulher inteligente, entendeu o recado e nunca mais tocou no assunto. Tio Pedro casou, colocou seu sobrenome em Ana, montou uma família linda. Paulinho o chamava de pai, ele chamava de filho, mas não era só por forma assim não. E ai daquele que se atrevesse a olhar de uma forma que ele não gostasse, que lembrasse desrespeito para sua mulher. Ana era sua esposa, era a mãe do seu filho. E assim, ela passou a ser no dia que o conheceu. Antes daquele dia, nada mais importava. Na véspera do casamento, bom, foi uma churrascada. O velho Adão não fez economia. E tio Pedro foi até a fazenda dos Teixeira e levou o convite do seu casamento para os vizinhos. É claro que ele tinha certeza que eles não iriam, mas mais uma vez ficaram sabendo com que tipo de homem estavam lidando. E com relação à fazenda, tio Pedro chamou seus empregados e disse: eu estou comprando a metade, nós vamos fazer uma injeção de capital aqui, mas não temos dinheiro para alcançar o salário que os Teixeira pagam. Mas a proposta é a seguinte:
aqueles que quiserem acreditam no seu potencial, vão trabalhar aqui ganhando o mesmo salário que ganham hoje, tendo a mesma qualidade na alimentação, na moradia, tudo. E terão uma participação nos lucros da fazenda. Então, quanto mais vocês trabalharem, mais vocês irão ganhar. E é claro, todos aceitaram e muitos voltaram. Porque aquela fazenda, com aquele potencial, com uma equipe suficiente de bons trabalhadores, ia render muito. E mesmo pagando essa compensação, esse algo mais aos seus trabalhadores, tio Pedro sabia que sobraria muito dinheiro ainda. E é claro que os Teixeiras não podiam fazer a mesma oferta, porque não teriam como pagar uma comissão a mais partindo do salário que pagavam. E se diminuíssem o salário para colocar a comissão, a maioria não aceitaria. Então, num passe de mágica, os Teixeiras continuaram grandes. Mas a fazenda do tio Pedro e do seu sogro era uma média propriedade, equilibrada e numa situação financeira invejável. Logo, os gerentes de banco, os fornecedores que haviam sumido, de repente, voltaram a mandar convites para tomar cafezinhos. A felicidade de tio Pedro no dia do casamento só não foi completa porque não pôde convidar seus familiares. Ele ainda aguardava o medo de ser associado à sua gente e que aqueles que o perseguiam, que certamente tinha gente na sua captura, usasse a sua família como trampolim para encontrá-lo. Outra falta que o deixou bem chateado foi perceber que Elias não estava na igreja. Por outro lado, ele viu ao chegar a figura daquela criatura horrenda, que, lógico, passou longe da casa de Deus, mas estava ali para conferir o novo passo que ele estava dando na sua vida. O casamento foi na fazenda. Em meio aos convidados, tio Pedro conseguiu se esquivar, chegar perto daquela criatura e perguntar: "Você não foi convidado? O que está fazendo aqui?" Ela olhou e simplesmente disse: "Eu não preciso de convite para participar de uma festa de alguém que me pertence." Fez-se um silêncio. Aí meu tio perguntou: "Eu não te devo nada. Eu não te prometi nada. Não sei por que você pensa que tem alguma autoridade sobre mim. Mas, se quer esperar, fique à vontade. A sua presença já me incomodou. Agora ela é indiferente." A criatura olhou fixa. Ela era algo horrendo. Mas, por incrível que pareça, com o passar do tempo, tio Pedro conseguia enxergar algo menos assustador. Ela simplesmente disse: "Espero sim. A sua noção de tempo, para mim, não é nada. Logo estaremos juntos, porque assim você decidiu." Quando pensou em perguntar sobre, uma voz o chamou. Era a Ana toda feliz, dizendo que tinha uns convidados que queriam tirar um retrato com eles. Ele não, de maneira nenhuma, estragaria aquele dia tão especial para sua amada esposa. Simplesmente virou as costas e foi cumprir as obrigações sociais junto aos seus convidados. Pedro encarava aquelas pessoas em consideração ao seu sogro Adão, a dona Teresa, a Paulo e principalmente a Ana. Mas a cada bajulação, a cada sorriso, tapinha nas costas, a indignação e o asco só cresciam. Aquelas moças, aquelas mulheres ali presentes, todas cheias de sorrisos e convites para chazinhos, para isso e para aquilo, fazendo questão da presença de Ana Paula, foram as mesmas
que simplesmente lhe viraram a cara depois do ocorrido. Pedro pensava no inferno. Ele esteve na fazenda do ouro verde, ouro de tolo. Na fazenda do ouro amarelo, ouro de tolo. No Eldorado Brasília, ouro de tolo. Mas jamais se vira no meio de serpentes as verdadeiras culpadas de existirem tantos ouros usados simplesmente para manipular a ganância, a arrogância e a falsidade humana.